Um outro ponto aqui que eu preciso falar com você é a respeito do dinheiro e do sucesso. Porque eles são muitas vezes confundidos com prosperidade. Você quer ver só uma coisa interessantíssima? Hoje em dia, qualquer pregador, qualquer pastor que for visto falando e pregando sobre prosperidade, quase 100% das pessoas escutam dinheiro. Porque foi atrelado o entendimento de que quando se fala de prosperidade, está se falando especificamente sobre dinheiro. E eu preciso que você entenda que não. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não está falando apenas de dinheiro, ela não está falando apenas de sucesso. Existem coisas a mais que são desprezadas e nós precisamos trazê-las à tona aqui nessa noite. Eu vou pedir então para que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, há uma revelação muito interessante aqui sobre o dinheiro. Capítulo 6 de Timóteo, verso 10, diz: porque o amor ao dinheiro, entenda, não é somente o dinheiro em si, mas diz aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todas a espécie de males. É a raiz de todos os males. A raiz não é o fim, não é o ápice, não é o final, mas ele é sempre a raiz. E quem diz isso é a palavra de Deus. Quando alguém consegue desvincular o seu coração, os seus sentimentos, o seu amor do dinheiro, quando a pessoa se torna desprendida, é o termo que nós costumeiramente usamos, quando é alguém desprendido do dinheiro, essa pessoa, ela tem muito menos risco de se envolver nesses males que a palavra de Deus cita. Então diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olhe bem, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo, ou a si mesmos, com muitas dores. Ou seja, a pessoa, ela se envolve em problemas, ela se mete em dores que atravessam a sua alma e chegam a se desviar da fé, porque amam ao dinheiro. Meu irmão, eu tenho ensinado aqui na nossa igreja que o dinheiro é apenas uma ferramenta para um propósito. Se você puder, eu te convidaria a anotar isso em um bloco ou até na Bíblia. O dinheiro é apenas e tão somente uma ferramenta para um propósito. Ele não deveria ser o propósito em si. Ele não deveria ser o fim em si, mas apenas uma ferramenta para encontrar, ou para alcançar, ou para atingir um fim, um propósito. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu queria que você meditasse na palavra de Deus e me respondesse com o coração totalmente aberto. Você diria para mim, se eu te perguntasse, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, ele era rico ou pobre? Jesus Cristo, quando veio à terra, em carne, em osso, carne e osso, o ser humano, ele era rico ou ele era pobre? Essa é uma dúvida que vez ou outra me chega, as pessoas me trazem. E eu queria te perguntar uma coisa a mais. Quem é pobre? Quem é pobre tem mais possibilidade, probabilidade de passar necessidade? Sim ou não?
quem é pobre é mais propício a passar necessidade? Sim ou não? E uma pergunta seguinte que é necessária é: uma pessoa pobre, ela tem condições de alimentar uma multidão? Eu não estou ali falando de alimento espiritual, estou falando de alimento comum, natural. Se o Senhor Jesus é capaz de alimentar a multidão e ainda sobrar, eu não tenho como classificá-lo como pobre. Além disso, ele mesmo chegou a dizer: os pobres vocês sempre têm convosco, a mim não. Ele claramente faz uma diferença entre ele e os pobres. O que ele quis dizer com isso? O que ele demonstrou com isso? Que a nossa noção de riqueza e pobreza é que está errada. É que está defeituosa. No mínimo, incompleta. No mínimo, incompleta. Porque ele não tinha bens materiais, ele chegou a dizer: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas isso não pode ser interpretado ao pé da letra. Ele está dizendo: eu não vim aqui com propósito de construir palácio, eu não vim aqui com propósito de angariar riquezas, eu vim aqui com propósito de morrer pelo homem. É a minha missão, é o meu chamado. Mas não esqueça que ele é Rei dos Reis, não esqueça que ele é Senhor dos Senhores, não esqueça que ele é dono do ouro e da prata. Mas ele veio corrigir uma noção equivocada. Porque em algum momento da nossa história, nós atrelamos a riqueza material, estou falando, dinheiro, à felicidade. E isso, de uma certa forma, também findou por corromper um princípio maravilhoso da Bíblia, que é o princípio da prosperidade. Eu quero ampliar um pouquinho, porque eu falei a respeito, do dinheiro, mas tem um outro versículo que é importante citar. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa divindade aqui, citada por Jesus, falso Deus, chamado Mamon, era exatamente o Deus das riquezas, da avareza, do dinheiro. Ele era símbolo das pessoas, que viam na riqueza material, nos bens materiais, o seu alvo principal, a sua meta de vida. Ter mais e mais e mais e mais. E se você perguntava: por que você quer ter tanto? E a pessoa então diria: porque eu preciso ter. Ter sem propósito, apenas para ter. E quanto mais tem, mais quer. E foi isso que Jesus disse: olha, esse desejo, essa visão, essa interpretação de mundo, essa leitura que você faz de mundo, de ter e ter e ter, ela se tornou para você um Deus, um Senhor, um dono. E você não tem como servir a dois senhores. Não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Por que ele coloca Deus em sentido oposto, antagônico a Mamon? Exatamente porque não é princípio do reino de Deus que eu tenha por ter. Tudo que eu tenho precisa ter propósito, porque tudo no reino de Deus tem propósito. Nada foi criado à toa, nada foi criado como um apêndice que pode ser tirado e descartado. Nada, absolutamente nada. Então Jesus faz uma separação dizendo: Deus não é assim. O Senhor Deus não é dessa forma. Não é para isso que ele criou o homem. Não é dessa maneira que ele instruiu o ter por ter, sempre ter mais e mais, sem propósito. E eu, quando eu falo propósito, eu preciso deixar bem claro.
porque ter já é um propósito, querer ter já é um propósito. Mas quando eu estou falando disso, a expressão que eu estou usando propósito, toda vez que eu falar isso, entenda como propósito de abençoar também a outros. Também a outros. Porque qualquer bênção que serve só para você, acredite, não é bênção, é avareza. É avareza. Isso é armadilha para manter o seu coração prisioneiro, para manter a sua vida prisioneira. Não estou afirmando de maneira nenhuma que você não tenha bens pessoais. É evidente que tem coisas que são do seu uso pessoal, ou por necessidade, ou por lazer. Não importa, é seu pessoal. Mas, de um modo geral, nós não podemos ter a nossa meta de vida voltada apenas para o nosso prazer e bem-estar, esquecendo de ajudar o outro que não tem. Isso quebra o princípio do cristianismo em relação à partilha. Não estou falando de forma nenhuma de comunismo, mas eu estou falando de comunhão. É isso que a palavra de Deus diz em nome de Jesus. Tá bom, então? Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Eu findo aqui fazendo mais um pedido. Irmão, se essa mensagem de alguma forma te abençoou, e se você quiser incentivar o meu ministério, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Tá? Clica lá, se inscreve, ativa o sininho da notificação para você ficar sempre sabendo quando eu enviar uma mensagem nova. Espalhe essa mensagem para muitas mais pessoas que poderiam ouvir e corrigir o curso da sua vida. Eu não estou aqui para substituir pastor nenhum. Eu não creio, não acredito, não prego de forma nenhuma que a pessoa deva sair do seu ministério, da sua igreja, porque gostou da pregação de outro pastor. Eu sou totalmente contrário a isso. Fique na sua igreja. Seu pastor, a sua pastora é que te dá cobertura espiritual. Mas se a mensagem que Deus me usou para pregar de alguma forma te abençoou, você pode também me abençoar, não pagando, mas incentivando, me ajudando a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Tá bom, então? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fica todos na bênção, na paz, em nome de Jesus.